Queridos, nós estamos falando esse mês, nós vamos estar falando sobre o mover do Espírito Santo. Amém? Quem aqui quer estar debaixo do mover do Espírito Santo? Nós sabemos que Jesus, quando ele foi crucificado, ressuscitou, apareceu aos discípulos, ele disse algo, ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vos deixo o Espírito Santo, o Consolador. Nós hoje temos dentro de nós o Espírito Santo, o Consolador. Essa luzinha que acende dentro de nós, nos indicando o caminho. Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Isso aqui você faz, isso aqui você não faz. É que nós muitas vezes não obedecemos. É ou não é? Às vezes, um simples fato de você estar indo por uma rodovia e vem aquele sentimento assim no seu coração, não vai por aqui não. Vai por outro lugar. Já passou por isso? Já passou? Aí às vezes a gente não ouve. Aí quando você chega naquele lugar, você está passando, quer dizer, você ouviu, você só não obedeceu. Você está passando, acontece algo, ou tem um acidente, ou tudo está impedido. Aí você fala assim: caramba, por que eu não ouvi o Espírito de Deus? Na realidade, nós ouvimos. Nós não obedecemos, porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo. É ou não é? Então, esse mês todo, nós vamos estar falando sobre esse mover do Espírito. A igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor na terra, nós precisamos nos encaixar debaixo do mover do Espírito. Nós temos o Espírito dentro de nós. Mas o Espírito Santo, ele tem que estar dentro de nós, que é aquela voz audível que fala lá em Isaías 29, que ele é uma voz audível no nosso ouvido, dizendo: este é o caminho, andai por ele. Este é o caminho, andai por ele. E nós também precisamos ter o Espírito Santo de Deus sobre nós. Deixarmos o Espírito Santo de Deus nos envolver o tempo todo. Há uma diferença, queridos. Há uma diferença de nós sabermos que o Espírito de Deus está dentro de nós. E uma diferença de nós deixarmos nos envolver pelo Espírito de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. É eu estar deixando o Espírito de Deus me envolver, para que eu me encaixe dentro daquilo que Deus quer para a minha vida. Gente, quanto que está esse ar-condicionado? Está no 70? Certo, tá bom. Tá frio aqui para mim. Tô com a mão gelada. Eu tô, gente. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 1. Que nós vamos ver uma pessoa. Vou te dar um exemplo de alguém. Lucas 1, a partir do 26. Alguém que tinha os seus planos. Alguém que estava com o seu projeto. Mas ela se encaixou, essa pessoa se encaixou. Deixou-se envolver pelo Espírito de Deus. Para que o propósito de Deus, o projeto de Deus, se cumprisse na vida. A hora que você abrir em Lucas, no capítulo 1, no verso 26. Você dá um glória a Deus. E eu sinto uma presença de Deus dentro deste lugar hoje. Um mover de Deus, e a minha oração hoje foi para que o Espírito Santo de Deus nos envolvesse. Nos envolvesse. E o texto diz assim, no verso 27 diz assim, no 26, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem comprometida a casar-se com um homem chamado José, da descendência de Davi, e o nome dela era Maria. Você vê que Maria, ela tinha um projeto para a vida dela, um plano para a vida dela. Amém, queridos? Um sonho para a vida dela. Ela estava comprometida com algo, ela estava comprometida com um projeto particular dela, que era casar com José. Então ela estava já
ali comprometida com ele. E no 28 diz assim: o anjo veio onde ela estava e disse: alegra-te, agraciada. Outras versões diz favorecida. Como é que está aí na sua? Agraciado ou favorecido é a mesma coisa. Diga para o seu irmão: alegre-te. Alegra-te, favorecido, agraciado. O Senhor está contigo. Como é bom ouvir isso. Como é bom ouvir isso. Como é bom estar no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa. Como é bom. Alegra-te, agraciada. O Senhor está contigo. Mas ao ouvir essas palavras, ela ficou muito perturbada e começou a pensar: que saudação seria essa? Queridos, você já ficou perturbado quando você se depara com algo da parte de Deus? Já perturbou o seu espírito? Já te deu medo? Já? Eu passo por isso direto. Às vezes, eu sou confrontada com algo que vem da parte de Deus, e eu fico com medo, eu fico completamente perturbada, e perguntando exatamente como Maria: Senhor, como é que isso vai se cumprir? Como é que isso vai dar certo? As coisas de Deus, elas muitas vezes nos confrontam, e é o confronto que faz toda a diferença. E Maria não foi diferente. Ela ficou, ao ouvir essas palavras, ela ficou perturbada. E ficou a pensar: que saudação seria essa? Então o anjo lhe disse: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Aleluia. Ficarás grávida e darás à luz um filho, a quem darás o nome de Jesus. Nesse momento, o enviado da parte de Deus estava dizendo para Maria: eu estou a partir de agora mudando tudo na sua vida. A partir de agora, os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que talvez você nem contava comigo, eu estou mudando tudo. E vai ser além daquilo que você pensou e além daquilo que você imaginou. Jeremias 29:11. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. E são pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar uma esperança, para vos dar um futuro. Eu quero dizer algo para você. Os sonhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. O que Deus tem projetado para a minha vida, o que Deus tem projetado para a sua vida, ainda que nos confronte, eu quero dizer algo para você: não tema, porque Ele é com você, aquele que chamou, Ele é fiel para assinar embaixo e fazer se cumprir todas as palavras dEle. E muitas vezes, os nossos planos vêm e se encaixam no plano de Deus. E muitas vezes não. E nós vamos ver aqui que com Maria, Maria tinha um plano, mas Deus veio e acrescentou algo ao projeto de Maria. Algo que ela não esperava. E aí ele começa a dizer como seria isso. Ele diz: e ele será grande e se chamará Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Desculpa, mas eu não tenho como ler isso aqui. E o seu reino não terá fim. Então Maria perguntou ao anjo: como isso poderá acontecer, se não conheço na intimidade nenhum homem? Ela estava olhando para o natural. Ela estava olhando para as possibilidades naturais. Eu quero dizer algo para você. Quando o Senhor vem nos confrontar com algo novo, Ele não está contando com o natural, não. Ele é Deus. Ele é Deus de sobrenatural. E o novo dEle na sua vida, o projeto dEle, o sonho dEle, vai fazer você andar no sobrenatural. Vai fazer você experimentar milagre. Vai fazer você se levantar da sua zona. E vai fazer você ir além daquilo que você pensa. É sobrenatural.
Nós, como pessoas humanas, nós perguntamos, mas como? Isso não é normal. Isso não pode acontecer. Mas Deus vem e diz assim, vai acontecer, porque quem vai fazer sou eu. Eu sou Deus do sobrenatural. E aí, quando ela fala isso para o anjo, quando ela diz assim, como isso poderá acontecer, se eu não conheço nenhum homem na intimidade? Se eu nunca fui tocada por um homem, como que eu vou ter um filho dessa forma? Como que eu vou gerar algo dessa forma? É exatamente o que o Espírito Santo quer gerar em você nessa manhã. O Senhor quer gerar em você algo sobrenatural nessa manhã. Você vai dar à luz a algo que é de Deus. E olha o que o anjo, como o anjo diz para Maria que isso vai acontecer. Ele diz assim, no verso 35, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre ti. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e será chamado Filho de Deus. Você pode olhar hoje e falar assim, mas o que isso tem a ver comigo? O que Deus está querendo gerar em nós é a mesma coisa que Ele quis gerar em Maria. Ele diz assim, o Espírito Santo te envolverá. O Espírito Santo descerá sobre ti. E o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Quando nós nos deixamos ser envolvidos pelo Espírito Santo de Deus, quando nós deixamos o Espírito de Deus vir sobre nós, lembra do que eu falei no começo? Que Ele está em nós, mas que nós temos que ter o Espírito de Deus em nós e sobre nós. E aí ele fala para Maria, virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Queridos, quando nós nos deixamos envolver pelo Espírito de Deus, quando nós nos deixamos envolver pelo Altíssimo, o que em nós é gerado não é da carne. Começamos a gerar as coisas santas de Deus. Porque Ele diz, e o que em você será gerado, será chamado Filho de Deus. E eu quero te dizer com voz profética nessa manhã, que o que em você será gerado, será chamado obra de Deus. Será chamado algo de Deus. Você vai olhar e você vai dizer, isso aqui não havia possibilidade de acontecer, mas o Espírito de Deus gerou em mim, fez nascer através de mim, e o nome de Deus será glorificado na minha vida. E será chamado Filho de Deus. Há um projeto de Deus para você. E esse projeto de Deus se cumprirá quando você e eu também nos encaixarmos, deixarmos o Espírito de Deus, entrarmos no mover do Espírito Santo de Deus. Maria estava no lugar certo, na hora certa, ouvindo a coisa certa, ouvindo a pessoa certa. Nós precisamos nos mover pelo Espírito. Com certeza, ela estava ali com um anjo diante dela, porque ela já tinha sido movida pelo Espírito para estar ali. Para estar ouvindo aquilo tudo. E a Bíblia diz que ele continua dizendo e diz assim, e aí ele vai e diz também, Isabel, tua parenta, espera um filho, sendo já idosa. Mais um milagre, ele traz a revelação de mais um milagre para ela. Aquela que era chamada estéril, está de 6 meses. Porque para Deus, nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Para Deus, nada é impossível.
Muitas vezes, nós colocamos limitações em Deus. A nossa fé não dá para nós acompanharmos aquilo que Deus quer fazer em nós. Mas eu acredito, queridos, que esse é o tempo da igreja do Senhor ser movida pelo Espírito Santo de Deus, ao nível de fé tão grande, que nós voltaremos a ver os milagres de Deus, os prodígios de Deus, os sinais de Deus, as maravilhas de Deus. Eu quero ver morto ressuscitar, eu quero ver enfermo ser curado, eu quero ver olhos de cegos se abrindo, eu quero ver a glória de Deus se manifestando na terra. Eu não quero viver nessa terra sem contemplar a glória de Deus. E para isso é necessário nós estarmos debaixo do mover do Espírito de Deus. Para isso é necessário nós, a igreja do Senhor, entrarmos debaixo desse mover do Espírito. Maria então disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo a deixou partir. Esse é o segredo. Ela simplesmente se rendeu, mesmo que ela não conhecesse. Com todos os medos. Vocês acham que Maria não sentiu medo? Ela deve ter sentido muito medo. Ela deve ter ficado muito preocupada com a situação, pois ela era noiva. Isso ia causar um escândalo, ela poderia perder o seu noivo. Mas ela disse: cumpra-se em mim a sua palavra, cumpra-se em mim a palavra de Deus, cumpra-se em mim a vontade de Deus, cumpra-se em mim o querer de Deus, cumpra-se em mim aquilo que Deus projetou para a minha vida. E muitas vezes nós não entramos debaixo desse mover, porque Deus está requerendo algo de nós, o Espírito Santo de Deus está falando conosco, mas nós temos medo. Temos medo de perdas. Temos medo do que os outros vão falar. É só eu que tenho esse medo? É? Vocês estão olhando para mim assim tão... Nossa, a pastora Cleusa tem medo. A gente tem. Nós temos. Nós somos seres humanos, nós temos. Mas eu quero dizer algo para você. Quando é a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus, Deus é fiel para fazer todas as coisas. Deus é fiel. Maria simplesmente se rendeu. E eu quero mostrar para você aqui, só vire a página da sua Bíblia e vá até Lucas 2. Nós já vamos voltar lá. Nós vamos voltar aqui numa outra história de alguém, Lucas 2, 25. De um outro homem, movido pelo Espírito de Deus. Todo mundo abriu? Posso ouvir um glória a Deus? Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus, e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E o Espírito Santo lhe havia revelado que ele não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Ou seja, o projeto de Deus, o plano de Deus era revelar Cristo a ele. Era que os olhos dele contemplassem o Cristo, o Salvador. E a palavra de Deus declara que o Espírito Santo havia revelado isso a ele. Eu quero que você pare por um segundo. O que o Espírito de Deus tem revelado ao seu coração? Em termos de projeto de Deus, em termos de obra de Deus na sua vida, em termos dos planos dele, em termos das coisas espirituais, nós precisamos, amados. Hoje a igreja do Senhor precisa valorizar as coisas espirituais. Nós precisamos voltar a valorizar o que Deus valoriza.
a priorizar o que Deus prioriza. E nesse momento aqui, a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus havia revelado que ele não morreria sem antes ver o Cristo, algo que viria da parte de Deus. Alguém que viria da parte de Deus. O que você tem esperado da parte de Deus? Será que nós temos vivido sem nenhuma revelação do Espírito de Deus? Precisamos parar. Porque se eu tenho levantado e deitado sem ter uma revelação do Espírito Santo no meu coração, na minha vida, algo está errado com a minha vida espiritual. Eu não quero colocar peso em você, eu só quero que você pense. E a palavra de Deus diz no verso 27, diz assim: assim, movido pelo Espírito, diga comigo, movido pelo Espírito. Entenda bem, quando nós somos movidos pelo Espírito, estamos no lugar certo, na hora certa, ouvindo a palavra certa, a coisa certa. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele, conforme ordena a lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, vou chorar de novo: Senhor, agora podes deixar ir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos viram a tua salvação. Os meus olhos contemplaram o Salvador. Os meus olhos contemplaram o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. Amados, nós temos perdido, a igreja do Senhor tem perdido o desejo e o anseio de contemplar Deus. A igreja do Senhor hoje tem perdido o anseio e o desejo de sonhar os sonhos de Deus, de viver os projetos de Deus. Mas o Senhor está voltando. Você crê nisso? Ou você acha que isso é uma utopia? O Senhor Jesus está voltando. E Ele está voltando para mim e para você. Ele está voltando para nos buscar. E quando Ele chegar, quando Ele voltar para arrebatar a igreja, nós vamos ter que estar debaixo do mover do Espírito Santo de Deus. Porque se nós não tivermos envolvidos no mover do Espírito, nós corremos o risco de ficar. Ter uma vida todinha sentada no banco de igreja, ou até mesmo trabalhando que nem doido na obra de Deus, e ficar. Porque perdemos o foco. Mas em nome de Jesus, essa realidade vai mudar nas nossas vidas. Amém, queridos? Quando eu falo igreja como um todo. Eu não estou dizendo esta igreja, aquela igreja, eu ou você, pessoa particular. Eu estou falando a igreja do Senhor na terra. A igreja que Ele chamou, a igreja que Ele morreu por ela, a igreja que Ele pagou um preço de sangue. Simeão, ele viu, os olhos dele contemplaram o Senhor. Os olhos dele viram o Senhor. Havia um projeto de Deus para a vida de Simeão. E o Espírito lhe havia revelado esse projeto. Durante essa semana, você vai orar ao Senhor e pedir para que o Senhor revele qual é o projeto dele para a sua vida. E se você já sabe qual é o projeto dele para a sua vida, você vai dizer: Senhor, me mantém firme para o cumprimento da tua palavra na minha vida. E aí ele diz: pois os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante dos povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo Israel. Veja bem, se não fosse Maria ter se rendido ao Espírito de Deus, ao mover do Espírito de Deus, com certeza, Deus teria da mesma forma executado o plano dele para a nossa salvação. Mas ela não teria sido agraciada
de trazer no ventre dela, de gerar dentro dela um projeto tão maravilhoso, no qual eu e você hoje fazemos parte. E olha que tremendo, quando você ouve aquilo que Deus tem para você, quando eu ouço aquilo que Deus tem para mim, ainda que doa, ainda que me traga lágrimas, ainda que me traga medo, ainda que me traga anseio, preocupação, ainda que me choque, quando eu digo que se cumpra em mim a tua vontade, que se cumpra em mim a tua palavra, a palavra de Deus se cumpre, a vontade de Deus se cumpre, e o beneficiário sou eu e você. Mas não somos só nós. Quem está em volta de nós também. Maria se render à vontade de Deus e dizer que se cumpra em mim a tua vontade, trouxe para nós hoje o Salvador. Amém? E olha que tremendo. Jesus, quando estava lá no Getsêmani, ele repetiu as palavras dela. Em Lucas, no capítulo 22, quando Jesus estava para ser oferecido pela minha vida e pela sua vida, ele olha, você está procurando, acho que está em Lucas 22, 42. E ele diz para o pai assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se queres. Eu gosto muito dessa versão aí, se queres. Porque a gente é tão cheio de querer, né? Mas Jesus diz para Deus assim: se queres, afasta de mim esse cálice. Me livra disso. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Que se cumpra em mim a tua vontade. Ele repete ali as palavras de Maria. Ele repete ali o que Maria falou, para que ele viesse à existência. E ali ele diz que se cumpra em mim a tua vontade, para que eu e você hoje pudéssemos ter nascido de novo. Para que o projeto de Deus pudesse ser realizado na minha vida e na sua vida. Jesus morreu, e morreu morte de cruz, porque a vontade de Deus foi cumprida na vida dele. Porque ele estava debaixo do mover do Espírito. Do mover do Espírito. Maria estava debaixo do mover do Espírito. O que Maria gerou foi obra de Deus. O que Maria gerou foi santo. O que Jesus gerou foi santidade para a minha vida e para a sua vida. O que Jesus gerou debaixo do mover do Espírito foi a salvação para as nossas almas. Foi nos resgatar do império das trevas para nos conduzir para o reino da sua maravilhosa luz. O que eu e você vamos gerar? Que o mover do Espírito possa vir sobre a igreja do Senhor nesses dias. Não é sobre a igreja 1000, não é sobre a igreja Oreva qual? Sobre a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a igreja que ama o Senhor, a igreja que busca o Senhor, a igreja que quer ver o Senhor, a igreja que quer ser renovada pelo Senhor, a igreja que hoje muitas vezes está fria, muitas vezes está morna, muitas vezes está sem propósito, muitas vezes está sem direção, mas quando vem o mover do Espírito de Deus, e nós como igreja nos encaixamos debaixo dele, tudo muda, e começamos a gerar. E Deus não vai gerar nada em você e nem em mim, através do seu Espírito, que não seja santo, que não seja puro e que não venha glorificar o nome dele. Nós precisamos voltar a orar, queridos, para que esse mover do Espírito venha. Se cada um orar individual, Senhor, eu quero me encaixar debaixo do mover do teu Espírito. Eu vou dizer algo para você, eu faço isso. A Cristiane faz isso, o Fernando faz, a Raquel faz, o Luíde faz, o Isaac faz, a Marcilane. Cada um
Eu vou dizer algo, a hora que a gente se juntar, e a hora que nós começarmos a dar à luz aquilo que foi gerado pelo Espírito, eu vou dizer algo para você: se eu gerar pelo Espírito prosperidade, vai haver prosperidade na minha vida e quem está à volta de mim. Se eu gerar pelo Espírito, queridos, os milagres de Deus, eu vou gerar a cura pelo Espírito, a cura vai vir, o poder de Deus vai se manifestar, a igreja de Deus vai começar a ver os milagres. Isso é Deus movendo. Nós vamos ficar aqui 1 mês, 4 semanas falando do mesmo assunto. E 4 semanas buscando o mover do Espírito de Deus para as nossas vidas. E no final dessas 4 semanas, nós vamos nos reunir em vigília. Para nos começar a pedir para o Senhor. Para que aquilo que é dele venha começar. Muitas vezes nós geramos algo, sonhamos os sonhos de Deus e de repente aquilo foi abortado. Vai ser tempo do toque de Deus. E vai ser tempo dessa obra de Deus nascer na minha vida e na sua vida. Eu quero.